Vamos para a nossa prece, então. Convido a todos nesse momento para que possam fechar os seus olhos, sentindo ainda as boas energias, as boas vibrações da canção. Vamos respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, sentindo uma calma, sentindo uma paz em nossos corações. E vamos assim sentindo também a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros que estão conosco há muito tempo, sempre cuidando de nós, nos auxiliando nos nossos compromissos nesta encarnação. Vamos saudando os mentores deste trabalho do Espírita Soul, irmãos que nos inspiram, que nos abraçam durante este encontro aos domingos, que nos ajudam a abrir a nossa mente, a ter um olhar mais espiritualizado das coisas, sobre nós. Vamos também sentindo a presença dos mentores do nosso lar, que cuidam de nós, da nossa família, dos nossos entes, nos auxiliando nessa que é o primeiro local de aprendizado das nossas vidas. E junto com esses irmãos, vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização espiritual, os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulameia. Que esses irmãos possam adentrar em nossa casa, passando por todos os cômodos, higienizando todos os ambientes, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, tudo aquilo que não for bom, tudo aquilo que não for útil, que não for propício não só para o nosso Evangelho, mas também para nós e para a nossa família. Que tudo isso possa ser recolhido e que todos os ambientes possam ser purificados, reenergizados, para que este encontro possa ser o mais agradável possível, para que a nossa casa seja luz. À frente da nossa casa, mais uma vez, junto com o nosso mentor deste lar, vamos nos encontrando com Ricardo, com seus arqueiros, com seus lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando, protegendo contra todo e qualquer mal, ao longo de toda esta semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula de luz, uma cúpula com uma bandeira branca hasteada no seu topo. E essa luz se expande através de um farol que ilumina a nossa casa por todo o espaço. E que os nossos irmãos, onde quer que estejam, interessados no aprendizado da noite de hoje, possam se fazer presentes com a permissão do Pai. Vamos nos ligando também às equipes espirituais de estudo do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes e dos apóstolos e dos primeiros cristãos, e de Paulo e de Maria de Magdala, de toda essa falange espiritual que se empenhou para que hoje pudéssemos estar reunidos no estudo do Evangelho,
aprendendo um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus deixou, absorvendo esses ensinamentos na nossa vida. Vamos sentindo também a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho, nos abraçando neste momento, nos consolando, e que quando tivermos em um momento de dor, de angústia, de sofrimento, que possamos nos lembrar dela, que como toda mãe que acalma o seu filho, também nos dará sustentação, o carinho e a esperança para que possamos, com muita fé, buscar aquilo que seja bom para nós, que nos dê forças para continuar caminhando. E assim vamos vendo a luz radiante do Cristo vindo em nossa direção. Jesus nos recebe com um caloroso abraço e nos oferece com o Evangelho a oportunidade de redenção, de crescimento espiritual, sempre com o auxílio da doutrina espírita, em nosso caminhar nesta encarnação. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por este encontro, por termos saúde, por termos a nossa família, por tudo que somos e por tudo que temos. E gratos do fundo do nosso coração, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que possamos dar início ao Evangelho de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um estudo. Não é um assunto que vocês vão falar: nossa, não sabia disso. Nossa, esse assunto é novidade para mim. Não é, né? Vamos falar de reencarnação. Como Jesus trouxe a reencarnação. O que ele quis dizer com isso, né? Com aquelas informações que naquele primeiro momento foram recebidas exatamente ao pé da letra, como Cristo passou. Mas ao longo dos tempos, dos concílios papais, né, da igreja, aquele conceito de reencarnação entre os judeus foi se perdendo. E aí a gente entra numa realidade de de milênios, né, de centenas de anos, aonde se insere um contexto de céu, de inferno, de purgatório, aonde as almas ficariam, né, eternamente, e o que acaba não fazendo um sentido na existência do ser, né? Porque seria uma existência única, onde você tem apenas uma oportunidade, onde muitos não aproveitam essa oportunidade para se alcançar os céus. E uma outra questão que eu gosto de levantar também é a de justamente aonde estão todas essas almas acolhidas, né? Esse espaço é absurdamente grande para acolher todas essas almas. E as almas
que são criadas também é um outro ambiente onde tem muita criação, né? Então, são dois polos que abrigam muitas almas, que seria o pré-encarnação e o pós-encarnação, e as almas que estão aqui que teriam uma transição apenas. E aí, aos olhos da existência, né, da nossa existência, parece não fazer muito sentido em algum momento da nossa vida, porque a gente acha que não é só isso, que tem mais. E aí é onde entra as filosofias espiritualistas que tratam sobre a reencarnação. Certo? No YouTube o pessoal está respondendo já a perguntinha que eu fiz. No Instagram, já quem respondeu no Instagram não precisa também da enquete. Depois vocês podem responder aqui. Não precisam responder agora, vocês que estão no Instagram. Foi sobre justamente o que você gostaria de descobrir, né, da sua vida passada. Algo que possa, claro, né, ser útil para esta encarnação. O pessoal lá já está respondendo, mas a gente vai ficar aqui para daqui a pouco levantar essa bola. Certo? Então, a parte onde a gente vai estudar, né, a informação está lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus tem a seguinte passagem, né? Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Eles estavam falando dos escribas. E aí Jesus respondeu: de fato, Elias virá para restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram. E ele não o reconheceram, não está falando dos apóstolos ali, está falando dos escribas. Fizeram com ele o que quiseram, e da mesma forma o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. Então nessa passagem, Jesus acaba reforçando todo o conceito que ele queria trazer de que os espíritos retornam à Terra em diferentes corpos e em épocas distintas, cada um com a sua missão própria. A responsabilidade dessa missão é sempre evoluir moralmente e também espiritualmente. E o legal, só abrindo um parênteses do que eu não preparei aqui, é que quando a gente estuda o livro O Céu e o Inferno e algumas mensagens, né, através da Revista Espírita, a gente percebe que não existe uma regra nessa questão da reencarnação, né? Eu cresci ouvindo muito, o espírito leva mais ou menos uns 100 anos para encarnar de novo, né? Eu não sei de onde tiraram essas teorias malucas que a gente acaba pegando. Quando a gente estuda as obras básicas, e nem preciso ir nas obras básicas, a gente também pode buscar e pescar algumas coisas muito boas em Chico, né, na psicografia de Emmanuel, por exemplo, da literatura de Emmanuel. A reencarnação acontece na necessidade do espírito. Se o espírito, ele pode ter acabado de desencarnar, mas existe uma oportunidade para ele, num breve, curto espaço de tempo, para que ele resgate, recupere daquelas faltas que ele cometeu na vida anterior, regressa ou anterior ainda, ele reencarna, porque ele vai encontrar nessa encarnação oportunidades para essas reparações. Vou usar um exemplo de renúncia. Em Renúncia, o Antero é um personagem que faz um mal, fica doente e morre. E ele reencarna logo depois, com uma série de problemas físicos, né? Uma série de problemas físicos, mas ele reencarna num berço onde ele vai poder ser amado, mesmo tendo feito mal na vida anterior, né? E ele vai poder também
oferecer o que ele pode com todas as angústias dentro do seu corpo. E na literatura também kardeciana, a gente vai encontrar semelhanças, né? Histórias parecidas, espíritos dizendo que ficaram um tempo na erraticidade, outros falando que ficaram mais, outros que ficaram menos. Então não existe essa conta certa de encarnação. Não, o espírito reencarna dentro da necessidade. E existe também um outro fator, que é as almas afins daquele espírito. Que são aqueles grupos espirituais que nós temos. Se algumas criaturas estão encarnadas para auxiliar nessa encarnação, essa alma também vai encarnar. Nem todas as almas desse círculo espiritual vão encarnar junto com eles. Senão ficaria muito repetitivo, né? Não teria muito sentido. Algumas dessas almas desses círculos ficam para auxiliar de forma como um mentor, de forma na sustentação, ou preparando-se para dar continuidade ao trabalho desse espírito. Então é muito interessante quando a gente analisa o círculo de relacionamentos de Chico, por exemplo, nas encarnações pregressas dele, ou de Emmanuel mesmo. Falo um pouquinho disso nos vídeos que eu publiquei relacionados a Inês de Castro. Vocês vão ver que é muito legal essa questão. Feito todo esse parêntese, fechando agora esse parêntese, vamos lá. Então, a reencarnação, ela acaba sendo um dos princípios fundamentais do cristianismo. Não é o espiritismo que traz a luz da reencarnação. Isso vem lá de trás. Como eu disse, os judeus já tinham essa percepção da reencarnação. E aí, dentro dessa passagem de Jesus, a gente pode afirmar isso, porque a ideia que Jesus traz de que João Batista era o espírito reencarnado do profeta Elias se tornou muito firme dentro dos discípulos de Jesus. Então Jesus fala que João Batista era Elias, né? E aí os apóstolos não questionam ele. Não, como assim reencarnar? Né? Como assim? Não entendi. Não, eles não têm esse tipo de questionamento. Eles rapidamente deduzem que, né? Jesus não precisou corrigir essa ideia, não precisou reforçá-la mediante um questionamento. Não, pelo contrário. Ele ainda confirmou categoricamente nos dois versículos seguintes, que são 14 e 15, que ele fala, ó, se vós quereis bem compreender, João Batista é Elias que há de vir. E depois ele complementa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, isso faz a gente lembrar que muitas vezes a gente está cego para as verdades espirituais, porque a gente fica muito preso aos preconceitos, às tradições, aos dogmas, às interpretações literais, né, que estão ali nas escrituras. E aí, quando a gente se permite a compreensão, parece que portas e janelas de luzes, com luzes são abertos para a gente. Certo? Tranquilo até aqui? Bia, a gente está estudando o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, do Kair Bar Schutel. Não vou colocar aqui porque deixa eu escrever teste aqui. Não está entrando os meus comentários, tá? Então, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kair Bar Schutel. É o capítulo que fala sobre a reencarnação, tá? Não lembro agora o número dele, mas pegando o livro, entrando no índice, você já consegue encontrar. Aí a Jéssica está perguntando, em alguns casos o espírito reencarna mesmo não desejando. É uma pergunta, né? Não desejando? Sim, Jéssica. Acontece isso também. São as reencarnações compulsórias que a gente acaba falando. É quando o espírito está muito tempo na erraticidade, que é esse período, né, onde entre encarnações, muito tempo vagando, muito tempo nos umbrais, presos nos umbrais da própria consciência, e ele tem a necessidade do progresso, né?
mas ele não consegue ainda enxergar na erraticidade essa questão da espiritualidade. Ou então está muito preso nas questões da matéria, preso aos ódios, às vaidades das últimas encarnações, aos orgulhos, os status. Porque vamos pensar assim, alguém que teve uma oportunidade de riqueza e que desperdiçou profundamente esse espírito muito materialista, ele sabe que ele, na encarnação que ele tiver, ele vai passar por situações difíceis. Mas ele não quer passar por isso, né? Ele não quer rever algumas pessoas, ele não quer perder aqueles prazeres que a matéria ofereceu para ele, porque vai ser uma encarnação de resgate, né? E o espírito esquece, a gente vai falar sobre isso, o espírito esquece. E esquecendo, ele não consegue ter a consciência desse resgate. E aí, o que ele fizer através da sua escolha, do seu livre-arbítrio, daquilo que está no seu coração, é o que de fato vai acontecer na sua encarnação. E isso pode acarretar mais dor e mais sofrimento para um espírito que não quer se libertar dessas questões que a matéria oferece. Então, as encarnações compulsórias acontecem, existem mesmo, é possível, né? Respondendo a sua pergunta. Boa noite, Lucas, meu irmão. Fico feliz de te ver por aqui, lá no YouTube, Lucas Evangelista. Pessoal, sigam o Lucas Evangelista. É uma dessas almas novas, fantásticas, incríveis. Procurem aí no Instagram depois, Lucas Evangelista. Na dúvida, entra lá nas pessoas que eu estou seguindo e busquem ele, tá? Vocês não vão se arrepender. E tenho dito. Então, essa passagem acaba trazendo para a gente alguns ensinamentos, né? Um deles é da questão da continuidade da vida. Não da vida material, da vida espiritual. E a reencarnação acaba sendo um mecanismo de progresso para a alma. Uma oportunidade para a gente cumprir os nossos compromissos, as nossas missões. E o outro é um dos que eu já disse também, né? A necessidade de a gente abrir os nossos corações para essas verdades espirituais. Mesmo quando elas vêm de uma forma inesperada, de uma forma desafiadora. E a função do corpo físico também é um ensinamento, porque nos mostra que ele é um instrumento momentâneo para aquela oportunidade, mas ele não é descartável. Ele tem uma função essencial para que nós possamos ter sucesso na nossa encarnação. O nosso corpo ele funciona como um agente, né? Ele é um instrumento para manifestação dessas qualidades que nós possuímos. Nós temos muitas qualidades, tenho certeza que todos vocês têm maravilhosas qualidades dentro da alma de vocês. Qualidades que vocês vêm trazendo há muitas encarnações. Quando a gente deixa o corpo, o espírito mantém consigo tudo aquilo que possui de bom, mas também tudo aquilo que possui de mal. Durante as encarnações sucessivas, esse mal ele vai sendo depurado e a gente vai expurgando, né? A gente vai perdendo essa maldade ao longo das encarnações e a gente vai se aperfeiçoando na bondade. Então é como se fosse um equilíbrio do bem e do mal em nós. Ainda assim, nessa encarnação, eu acredito que a gente tem esse equilíbrio, né? Algumas coisas ruins que a gente faz, algumas coisas boas que a gente faz. A tendência é que essa balança mude, né? Que as coisas boas, elas só aumentem conforme a gente vai aperfeiçoando a alma e a gente vai perdendo aquelas maldades naturalmente, conforme a gente vai evoluindo, entendendo o quão mal aquilo faz pra gente e pras outras pessoas. E aí Kaibar faz uma analogia muito legal no texto, quando ele diz que o espírito ele é semelhante a um operário. Então, somos operários, que empreitamos uma obra. O nosso corpo é o instrumento que a alma usa para executar o serviço, né? Então, o operário da construção civil, por exemplo, usa lá uma enxada, uma pá, sei lá, uma trena,
são as ferramentas que ele vai usar, certo? Para executar esse serviço bem feito. O operário das reencarnações utiliza o corpo. Quando a gente tá na construção civil e preciso medir alguma coisa, putz, perdi a trena, né? Ou quebrou o meu martelo. O que o operário vai fazer? Ele vai adquirir uma outra ferramenta para poder dar continuidade nessa obra, certo? E conosco é a mesma coisa. Quando a gente perde ou quebra a ferramenta, o corpo, numa encarnação, ou seja, o desgaste dele, a morte do corpo, a gente vai adquirindo outros corpos até a gente conseguir executar a obra, que seria a nossa missão, os nossos compromissos, até a depuração total do espírito em um ser de luz, em um ser celestial. E aí, essa troca de corpos, né, vai sendo sucessiva ao longo das encarnações, quantas vezes for necessário para a gente executar as nossas tarefas. E Deus, dentro da sua justiça divina, oferece a nós operários quantos instrumentos, quantos corpos forem necessários para que a gente alcance os nossos objetivos. Não existe um limite de corpos para que a alma alcance a depuração. Não, né? Seria como se a gente jogasse uma vida. Lembra antigamente, quando a gente jogava videogame? Jogava videogame lá e o jogo tinha algumas vidas. Você tinha, sei lá, 3 vidas. Jogava um Sonic, você tinha 3 vidas e 3 continues. Perdeu os continues, perdeu todas as vidas, você tem que começar de novo até chegar no final do jogo. Não era assim? Era difícil, né? Não tinha save, não tinha essas coisas. Hoje, não só não tem save nos jogos de hoje, como também os continues são constantes, né? Então, o personagem morre no jogo, você vai lá, carrega o último jogo salvo e continua jogando de onde você parou, de onde você morreu. É exatamente assim na vida espiritual, né? Então, não tem um limite. Acabou essas vidas aqui, você não tem mais chance. Se perdeu, já era. Não tem um castigo para a alma. As oportunidades são contínuas e constantes. Certo? A Rosana comentou aqui: tive uma amiga de trabalho que o coração do bebê parou um dia antes do exame que ia marcar o parto. Muito triste. No centro que ela foi no atendimento solidário foi dito que ele não estava preparado ainda. O cordão umbilical sofreu uma torção que impediu a oxigenação dele. O médico disse que nunca tinha visto algo igual. São as questões, né, que a gente às vezes não tem explicação, mas como você mencionou, ela buscou ajuda no centro e obteve um tipo de resposta, né, que é bem plausível para a situação. Mas o médico terreno naturalmente não vai compreender dessa forma. A Elane perguntou: então no caso o próprio espírito se retira? Aí eu já não sei te responder, Lani. Essas questões que envolvem a encarnação, elas são muito... eu acho que elas ainda são muito obscuras para nós, né? Esse processo da encarnação do espírito. Eu acho que a gente ainda está naquela etapa, a gente já descobriu muita coisa, mas ainda está naquela etapa de que não temos ainda o conhecimento necessário para que a ciência espírita explique exatamente como que é essa parte. Eu não vou saber responder essa sua pergunta. Se foi porque pode ter sido o próprio espírito, mas a gente não sabe se ele já estava num processo de naquele apagar, né, da memória espiritual para a encarnação, do esquecimento, do véu do esquecimento, ou se ele ainda tinha e acabou se retirando, ou mesmo a espiritualidade vendo que aquela alma, por algum motivo... Tem uma outra questão também que eu agora estou pensando, Rosana. Pode ser também a questão da família, né? Talvez a gente não sabe qual a ligação desse bebê com essa família espiritual, mas a gente sabe que
Um bebê é muito aguardado numa família, né? Ele é muito esperado. Mas isso está acontecendo naquele momento na matéria. A gente não sabe os enlaces espirituais que talvez a encarnação desse bebê traria para essa mãe, para esse pai. Então eu acho que são muitas as amarras que envolvem que não dá para a gente ficar tentando adivinhar. Né? Não, acho muito complexo isso para a gente tentar adivinhar. E eu não arrisco fazer esse tipo de coisa. Então, como a gente pode entender nessas questões das reencarnações múltiplas, a gente pode pensar assim: como que a gente pode vivenciar então o conceito da reencarnação nas nossas vidas? Sou um ser espiritual, sou um ser consciente das múltiplas encarnações, sou um ser reencarnante de forma consciente, né? Como que eu aplico isso na minha vida todos os dias? Já pararam para pensar nisso? A gente pode aplicar essa passagem ou falar sobre aplicar a reencarnação quando a gente reconhece que as pessoas que estão ao nosso redor, né, assim como nós, também são almas reencarnantes. Foi o que Jesus quis dizer ali quando os escribas não reconheceram isso. Se tivessem reconhecido João Batista como profeta Elias, será que eles tinham tratado João Batista como ele foi tratado? Será que ele teria chegado no tipo de morte que ele chegou? Né? Então, se a gente perceber que essas almas, assim como nós, também são almas em busca da sua melhora, do seu crescimento espiritual, a gente vai entender que as dificuldades que são enfrentadas por essas pessoas, os comportamentos que elas tomam, fazem parte daquela alma que por vezes, que talvez não tenha um conhecimento dessa questão espiritual. E aí ela acaba empacando, né, no seu progresso e não conseguindo utilizar o instrumento, que é o corpo dela, para o bem, para essa melhoria, para essa evolução espiritual. E aí o que a gente pode fazer é orar por aquela criatura, a gente pode auxiliá-la, a gente pode dar uma palavra, enfim, existem várias formas que a gente também pode colaborar. O que a gente não pode fazer é cair no julgamento, né? Então, João Batista tinha uma missão, tinha um compromisso, e todos nós também temos o nosso papel a cumprir nessa vida. Quando o assunto é reencarnação, a gente vai pegar os mais céticos ali, né? Que vão falar, trazer algumas questões, algumas dúvidas, e por vezes são até muito boas essas perguntas, são importantíssimos esses questionamentos, como aquele que, mas se eu sou um ser que reencarna, por que eu não lembro das encarnações passadas? Por que eu não me lembro da erraticidade, né, da questão do mundo espiritual? Tem algumas pessoas que não são espiritualistas e se lembram, né? Não enxergam isso como erraticidade, não enxergam isso como reencarnação, talvez porque a fé delas não permita, né? Natural. Mas, para responder essa pergunta do esquecimento, a gente pode buscar um recurso muito próximo da nossa realidade, que é a nossa memória, que é o nosso cérebro, esse ser misterioso que está guardado dentro da nossa cachola. O cérebro ele é constantemente estudado pela ciência, né? E ele é algo muito, o cérebro material, é algo muito misterioso, porque ele guarda coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Como que você pode dizer que alguém tem uma premonição de algo, ou diz alguma coisa que ela já viveu numa outra vida? Como que se explica isso, né? Como que ela fala com detalhes
sobre locais que ela nunca frequentou. E depois você vai lá e confirma aquele local é exatamente desse jeito. Assim, você ainda não consegue explicar. Mas porque o nosso cérebro material e nossa memória espiritual ainda são objetos de muito estudo, para ser muito estudado ainda. Então, como que a gente explica também que nessa mesma existência, nós, quando bebês, nos alimentamos no seio das nossas mães? Quem que se recorda com nitidez desse fato? Quem lembra disso? Alguém lembra saindo, né, da barriga da mãe? Nascendo? Mesmo depois, quando a gente fica adulto. Aliás, quanto mais velho a gente fica, pior é, né? Mais a gente esquece. Alguém lembra de uma poesia que recitou quando era criança? De uma, sei lá, de alguma coisa que aconteceu quando você era criança? Que alguém vira e fala assim: nossa, você lembra que aconteceu isso com você? Foi comigo mesmo? Eu não lembro disso. Minha esposa fala de coisas que a gente já viveu, tem muito tempo, né? Mais de 20 anos que eu tô com ela. Eu não lembro de nada. Não lembro de coisas que eu falei, não lembro de coisas que eu fiz, de reações que eu tive, não lembro. Então, se a gente tem essa dificuldade, né? Se a nossa memória, por vezes, não nos ajuda nessa vida, quiçá vamos conseguir passar dessa barreira, desse véu do esquecimento para se lembrar. Mas isso acontece comigo, acontece com o outro. Tem gente que consegue ultrapassar essa barreira e que vai buscando, né, essas recordações através dos sonhos, vai buscando essas recordações através de desdobramentos espirituais, de sessões de hipnose, de momentos em transe, né, de meditações. É possível, a gente sabe que é possível. Então, a gente entende da importância desse esquecimento, né? Por que ele é necessário? Para manter o nosso bem-estar hoje, para manter o nosso bem-estar no presente, para que o nosso progresso aconteça agora, permitindo que a gente consiga ter uma ação mais libertária nas nossas escolhas e não fique amarrado no que eu fiz no passado, dependendo do que eu fiz no passado. Eu preciso estar amarrado naquilo que eu fiz no passado. Não. Cada encarnação é uma oportunidade nova. O que ficou no passado você fez, você errou, agora você vai corrigir através de novas ações e não ficar preso às coisas do passado, né? E aí a gente consegue, de uma forma mais suave, suportar os compromissos que aparecem no hoje. Esquece o que já foi. Um dos comentários ali no da postagem que eu fiz, né, dessa pergunta chave que eu coloquei, do o que você gostaria de descobrir sobre sua vida passada, um dos irmãos colocou lá, eu gostaria de saber o mal que eu fiz para um irmão, para eu encontrar ele e pedir perdão. A literatura espírita explica que isso, claro, você pode fazer isso para poder ter uma paz no seu coração, mas não é isso que vai libertar o espírito, né, da paz. Não é isso que vai trazer a paz obrigatoriamente para o espírito. Por quê? Para aquele que foi ofendido. Porque a gente sabe que a gente pode agir no bem com muitas pessoas, de formas diferentes. Então, o bem que eu faço hoje, ele elimina o mal que eu fiz ontem. O bem que eu faço hoje é como se eu estivesse pagando o mal que eu fiz ontem. E eu não estou falando de pessoas específicas, de ações específicas. Eu não fico preso a depender do perdão de determinadas pessoas. Não é isso que vai libertar a alma. O que vai libertar a alma é o bem que a gente faz. Porque eu posso muito bem fazer o bem e eu estou em dívida com uma pessoa. Vamos fazer de conta que eu fiz o mal por uma pessoa no passado.
Aí eu vou lá e peço perdão para ela. Peço perdão, peço desculpa e de coração, né? De coração peço perdão. E essa pessoa não aceita. E aí? Eu vou ficar preso a essa dívida, a esse pagamento que eu... a esse mal que eu fiz a esse irmão? Vou ficar com a consciência pesada? Puxa vida, mas eu falei isso e ele não aceitou. Que droga. Não. O que liberta é o bem que a gente faz. Então, se eu fui de coração, por exemplo, pedir perdão por algo que eu fiz, a minha alma tem que estar tranquila a partir daquilo. E eu vou evitar que esse erro, que esse comportamento, que essa falta que eu tive se repita com outras pessoas. Fazendo essa reparação com outras pessoas. E isso é lindo, porque faz parte da justiça divina. E a gente não fica mais amarrado. Porque se aquele irmão não aceitou o perdão, aí é alguma coisa que ele tem que resolver dentro dele. E é por isso que a gente fica com as amarguras, com os rancores, com os ódios, com tudo aquilo que adoece o nosso corpo, adoece o nosso espírito, e a gente fica preso nisso. Não, aquela pessoa fez um mal para mim e eu fico carregando esse mal para sempre. Aquela pessoa lá já passou 100 encarnações e já está num outro grau e você está preso ainda naquilo. E a gente vê muito isso também na literatura espírita. Quando a gente pega os romances, onde a gente vê essa troca de ódio, né? Os espíritos perseguindo outras almas, é exatamente isso. Aquele cara, aquela alma está perseguindo um espírito que já há muito tempo já aconteceu, já faz encarnações que aquele mal aconteceu e ele não esquece. Fica remoendo internamente. Só que a outra alma já foi, né? Inclusive a outra alma pode ajudar essa alma nesse trabalho interior. E isso é muito lindo, porque depende muito do querer, do se perdoar, do compreender que dessa questão do progresso, que ela é libertadora e que faz com que a gente alcance o reino dos céus, que é a felicidade, né? Vou ler aqui os comentários do YouTube primeiro. A Zezé tinha feito comentário, ela já tinha comentado também na postagem. A Suzana tem um questionamento, né? O questionamento dela em relação a isso é: qual o sentido da existência e como que ela pode encontrar esse sentido? E aí, Rosana, é uma coisa que, claro, só você pode descobrir, mas é muito simples da gente conseguir encontrar. Vou dar um ponto de partida. Eu não sei qual que é a minha missão terrena. O ponto de partida é: qual é o seu talento? No que você é bom? No que você é boa? Eu sou bom com criança. Eu sou bom de ouvir pessoas. Esquece que você é ruim. Pensa no que você é bom. Pega isso que você é bom e aplica na sua vida rotineiramente. Tudo aquilo que você tem de qualidade. Porque ao fazer isso, você vai estar cumprindo com a sua missão. Os talentos que nós temos são presentes de Deus. São ferramentas que nós temos para que a gente consiga superar e suportar esta encarnação de uma forma mais leve e com êxito. A partir do momento que eu aplico aquilo que eu tenho de bom rotineiramente na minha vida, eu estou cumprindo com uma missão. Às vezes a gente fica pensando que missão é uma coisa grandiosa, é uma coisa de outro mundo. Eu preciso, sei lá, fazer o bem universal, eu preciso ajudar as crianças carentes no mundo todo. Não. É algo seu. Às vezes é uma coisa só para você. Às vezes pode ser coisa para os outros. Às vezes a criatura gosta muito de animais, por exemplo. E aí ela começa a acolher, cuidar desses animais, né? Para ela, aquilo é uma missão de vida. Ela considera aquilo, o acolhimento aos animais abandonados,
por exemplo, uma missão de vida. E ela trabalha o dia inteiro nisso. Ela oferece o amor dela naqueles animais. E o amor é a ferramenta. O amor é o talento que ela tem. É o melhor que ela consegue fazer. Ah, ela não tem bom relacionamento com as pessoas. Não tem problema. Nessa encarnação ela veio para cuidar dos animais. Ela está dedicada naquele compromisso. E ela percebeu esse compromisso e ela executa ele no dia a dia. É isso. Tem coisas que a gente consegue perceber latente. São latentes. Um filho com dificuldade, um marido conflituoso que tem certa dificuldade, mas a gente sente que são as nossas almas afins. Então a gente vai oferecer os nossos esforços para auxiliar essas almas. Isso é para o outro, mas pode ser para nós também. Então eu tenho vícios, eu percebo quais são os meus vícios, os vícios que derrubam e me derrubam nessa encarnação. O vício da bebida, o vício da maledicência, o vício da gula, né? Tem várias formas de a gente se afundar, né? Prejudicar a nossa encarnação. E quando eu percebo quais são esses males, eu vou tentar usar das ferramentas, dos talentos, para justamente eu conseguir suportar esse outro lado aí que me derruba. E aí, a hora que eu faço isso, eu estou cumprindo com uma missão, que é o quê? De suportar os vícios. As pessoas que me trazem dificuldade. Né? Então, essa questão de missão de vida ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo, se a gente se olhar, a gente consegue perceber qual é o nosso compromisso. Quando eu falo complexa, eu digo que cada um tem a sua, né? Complexo no sentido de cada um tem a sua. Nós não teríamos como adivinhar quais são umas dos outros. Mas é um trabalho muito individual, é um trabalho de muita observação, de muita resiliência, de muita tolerância para consigo. É nesse caminho, tá? Suzana, espero que eu tenha ajudado aí. Depois dá um feedback aí. Aqui a Modas, primeira vez que eu tô aqui, Adriana. Adriana, sou de outra doutrina, mas estou tentando estudar e entender porque tanta obsessão que a pessoa tem pela pessoa, que uma pessoa tem por outra, né? Inexplicável, são da mesma família. Quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de alma. Justamente eu pincelei um pouco sobre isso, né? Almas que a gente tem relacionada nessa encarnação que em outras vidas a gente acabou tendo, né, desavenças, algum tipo de rusga que faz com que a gente olhe para aquela pessoa ou aquela pessoa fique encarnada na nossa vida tentando atrapalhar. Porque existem os obsessores desencarnados e tem os obsessores encarnados. Aquela pessoa fica pegando nosso pé, enchendo nosso saco, fica tentando atrapalhar a nossa encarnação. Olha, a ferramenta mais poderosa em relação a isso chama-se prece. Orar por essa criatura. Assim como funciona também para os desencarnados. Talvez muito mais para os desencarnados do que para os encarnados. Porque os desencarnados não têm a matéria afetando, o encarnado tem. E o encarnado depende da prece e depende do seu comportamento. Né? O seu comportamento é o quê? O exemplo, né? As boas atitudes, é ter tolerância, paciência, resiliência para suportar todas essas investidas que a gente tem. E tem uma certeza, nada é para sempre. Então, em algum momento, por algum momento, essa obsessão para, né? A pessoa desiste, ela recebe um auxílio espiritual para que ela pare de atazanar a vida das pessoas. Então, assim, tem que usar desses artifícios. A prece, sem sombra de dúvidas, é o mais indicado. E depois vem como você reage, né? O seu comportamento em relação a essa pessoa. Porque se você usar um comportamento de troca, ela te enche o saco, você enche o saco dela, ela te xinga, você xinga ela, você acaba entrando num ciclo vicioso e isso não vai sair daí nunca, né? O demorar para sair. E aí tem aquela frase, alguém tem que ceder.
aquele que tiver mais conhecimento vai conseguir ceder. A Suzana comentou aqui, ajudou em partes, mas acredito que isso seja tão profundo em mim e hoje tenho travado grandes lutas contra meus pensamentos ruins. Estes não me deixam enxergar nem o que há de bom em mim. É um trabalho de muito tempo então, Suzana. Não sei se você faz terapia, é uma coisa que ajuda, não sei se você faz algum trabalho espiritual, que eu diga para si, né? Faz algum tratamento espiritual em alguma casa espírita que também possa te ajudar, mas esse é o olhar para si, né? A terapia ajuda demais nessa questão. Seja bem-vinda então, tá, Suzana? Agora eu vou ler o que vocês estão me atazanando aqui no Instagram. O João Vitor, eu tenho uma lembrança de quando estava na barriga da minha mãe. É difícil de acreditar, mas eu tenho essa memória. Eu acredito, tá, João? Minha primeira lembrança de vida é estar no local escuro e confortável, interpreto sendo a barriga. A Marlene entrou, seja bem-vinda. A Vânia, Thiago. Ayume Kataji. Falei certo? Ayumi. O pedido de perdão é só a ponta do iceberg. É verdade. Tem muita coisa aí por trás, né? Mas se a gente consegue pedir o perdão, olha, é um lavar pra alma muitas vezes. A Elisa, eu não gostaria não, eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu sou hoje, deixa quieto, vou resgatando por aqui. E é esse o pensamento que a gente tem que ter, né? É claro, né? Também gostaria de saber das coisas que eu fiz, o que eu não fiz, mas isso já fica muito claro pra mim. Se eu souber, melhor, mas se eu não souber, não tem problema, porque eu já tenho um pouco de noção das minhas responsabilidades e dos meus compromissos. Então, deixa quieto, como a Elisa colocou, eu vou resgatando aqui essas questões. Ayumi, atitudes de amor, caridade, principalmente de reforma íntima, essas coisas dificílimas que requer muito mais do que o perdão. Exato, porque ela disse que o perdão é só a ponta do iceberg, né? O resto vem depois. São consequências. Por isso que o perdão tem que ser de coração, sincero. E aí o ponto-chave que ela trouxe, o não fazer mais em hipótese alguma, que é o mais difícil. Porque a gente vai pedir perdão por uma coisa que a gente fez de errado, que a gente teve a consciência, adquiriu depois talvez de um certo tempo, e aí a gente vai lá e faz com outra pessoa. Então assim, mas a gente tem essa oportunidade, né? Essa oportunidade divina, maravilhosa, da reparação constante e contínua. Aí o Minda completou aqui, que entendemos que o mal está em nós, assim podemos iniciar o combate do mal ao mal. Indagar sobre qual missão temos é perda de tempo. Opinião pessoal. Tenho como premissa que a missão geral é observar os nossos defeitos e melhorar, em seguida fazer o bem de maneira geral. Isso aí, Yumi. A Rosana, essa explicação foi maravilhosa. Sempre me questionei sobre isso. Aí eu me completa aqui. E no decorrer da vida vamos eventualmente fazendo algo por alguém ou alguma causa, mas embaixo ela complementa. E fazer o bem é fazer de verdade, porque temos observado de forma repetitiva o mal disfarçado de bem. A Rosana comentou, minha prima disse que está fazendo de tudo ajudando pessoas para não voltar mais. É iludida, né? Tadinha. Falei, expliquei, não deu certo, mas não tem o que fazer, deixa essas pessoas, é uma crença nossa, é uma crença dela, a gente não tem como mudar a cabeça das pessoas. Se ela acredita nisso, deixa ela continuar, você fez a sua parte, né? E aí ela está de mal dos pais, infelizmente dói mesmo, né? Dói muito saber tudo isso. A mãe dela criou os netos, ajudou tanto ela, mas ela precisa acordar. Você já fez sua parte, Rosana. Você pode dar alguns alertas, né? Trazer alguns gatilhos em momentos em que ela abrir essa oportunidade. Mas se ela não quer, é difícil. Vera Pontes, fazendo as vibrações já. Vera Fernanda. Tenta sair ainda, que tá normal. Alguém tá sem áudio pro Emer Silva. A Carla Patrícia, eu já penso que, por exemplo, no meu caso, eu acho que fiz muito mal aos animais em outra vida, por isso hoje preciso ajudá-los. É um tipo de consciência que a Carla traz.
Rosana, temos que abraçar as oportunidades, a evolução para sermos bons. A Pramuri tá travando também. A instabilidade da minha internet, provavelmente, tá, gente? Se estiver travando só o vídeo, ignorem, deixa o áudio rolar. Fechou, gente. Eu só ia trazer uma reflexão final, né? Essa questão da importância do esquecimento, que ela é importante para nós, para as outras pessoas, tudo mais, que eu já falei um pouquinho. Mas para que a gente reflita também sobre essas questões da maldade, né? Porque pode ser que a gente fala, a gente não sabe quem foram as outras pessoas, a gente não sabe quem nós fomos, e trazer aquilo que a gente foi pode também trazer muitas coisas ruins pra gente, porque a gente vai ver o mal que a gente fez e a gente pode até falar, ah não, eu já superei, eu me perdoo dessas maldades que eu fiz, eu hoje só planto o bem. Legal, muito bom isso. Mas se as outras pessoas souberem quem você foi e o mal que você fez, talvez elas não pensem igual a você, né? E a gente vive uma sociedade absurdamente doente. Absurdamente doente. Se ainda nos dias de hoje as pessoas aplicam a lei, né, de Talião, por que, sabendo do que a gente fez nas outras encarnações, elas não aplicariam com a gente também? Então, esse véu do esquecimento, ele é sagrado, importantíssimo para que não aconteça, para que o espírito consiga progredir em paz. Para que o espírito consiga progredir com a consciência mais tranquila apenas desta encarnação. Tá? Então, que a gente, falando um pouquinho de reencarnação, até de uma forma superficial, dá pra gente se aprofundar muito mais, mas tá tarde já. Que a gente consiga perceber, né, essa questão do nosso compromisso, dessa missão de cada um, da importância de a gente estar aberto para essas verdades espirituais, de perceber a importância da reencarnação e dos sinais que a gente recebe de Deus, para que a gente aproveite isso, mas a gente só vai conseguir aproveitar isso, esses sinais de Deus, essa consciência, se a gente tiver mais espiritualizado, se a gente estiver mais conectado a Deus, conectado à espiritualidade, para que a gente consiga absorver essas ajudas para que a nossa vida flua melhor, né? Para que a gente aproveite a encarnação e o corpo como instrumento de transformação, para que a gente consiga também se preparar assim para um mundo que é o que a gente deseja, mais fraterno, mais justo. E isso depende de muita coisa, mas que a gente dê o primeiro passo, que a gente consiga ao menos começar. Tá bom? Então podem já colocar aí os nomes para vibração. A Elisa comentou aqui também, né? E vamos seguindo, tá tudo certo, dentro das nossas capacidades. É isso aí, sem cobrança, né? Sem uma cobrança doentia, mas firme. Que essa cobrança seja consciente. Bonita essa frase aí, né? Que a Elisa colocou. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade do retorno para fazermos diferentes e melhor. Olha, Yumi, pode colocar o nome de encarnado, pode colocar o nome de desencarnado, pode colocar em vibração o nome das pessoas que você sente a necessidade de ajuda. Tá? Então vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. Vamos nos imaginando envoltos em uma energia muito gostosa, muito agradável, em fluidos elevados através das trocas que tivemos hoje, do aprendizado que tivemos hoje, das boas vibrações que estão nos envolvendo nesse momento.
e que a gente possa contribuir com essas boas vibrações para as outras pessoas, para os nossos entes, para conhecidos, desconhecidos, para quem de fato estiver precisando. Vamos sentindo essas boas energias saindo do topo das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças. E cada um desses fluidos, desses bons fluidos, vai se encontrando nas mãos da espiritualidade nesse momento, que vão reunindo essas boas vibrações e vão oferecendo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, conflitos, por aqueles povos que vivem a miséria, que vivem a fome, aqueles povos que vivem em desastres naturais. Vamos vibrando pelo planeta Terra, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, pelas capitais. E vamos vibrando pelos irmãos que estão nas ruas, abandonados pelas suas famílias, perdidos nos vícios. Vamos vibrando pelas crianças nos orfanatos. Vamos vibrando aos idosos nas casas de repouso, aos encarcerados nas prisões, as pessoas doentes em suas casas, as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. E nesse momento, vamos vibrando por cada um dos nomes colocados na noite de hoje, nesse instante durante o nosso estudo, os que foram colocados na postagem da divulgação deste trabalho, que todos esses irmãos possam nesse momento receber esses bons fluidos da espiritualidade, que eles possam ser banhados, recebendo de acordo com as suas necessidades, que eles possam perceber todo o amor oferecido neste momento, banhando suas almas. Que elas possam ser reparadoras para seus corpos físicos, para os seus mentais, para a sua saúde espiritual. Nesse momento vamos mentalizando uma dessas pessoas, aquela que esteja precisando de mais ajuda. Que ela possa ser tratada, cuidada, com muito amor, com muito carinho. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes cuidem da nossa noite de sono, cuidem do nosso corpo ao longo desta semana, para que ele consiga ser reenergizado a cada descanso, para estar pronto para as batalhas que venhamos enfrentar. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes ainda fluidifiquem as águas, que coloquem nelas os remédios necessários para a melhoria do corpo, do espírito. Vamos ainda deixando uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E vamos agradecendo ao Pai, mais uma vez, pela oportunidade deste encontro,
por cada um dos comentários colocados, das contribuições, que possamos nos lembrar ao longo de toda a semana do que foi tratado hoje, que isso possa nos auxiliar, que isso possa nos transformar no nosso dia a dia em alguém melhores. Vamos pedindo que o Pai nos envolva em sua luz ao longo dessa semana, nos protegendo de todo e qualquer mal, mas que façamos a nossa parte, oferecendo sempre a melhor palavra, a melhor ação, o melhor pensamento. E vamos encerrando o Evangelho de hoje com a prece: Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. E que assim seja. E assim encerramos o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente semana. Fiquem atentos aí aos conteúdos da semana também, interajam nas postagens. E vamos nos encontrar no próximo domingo, 9 horas da noite. Beleza? Beijo no coração de todo mundo, muitíssimo obrigado pela participação, pela interação, mais uma vez pelos comentários. Foi ótimo. Obrigado mesmo, gente. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Cuidem-se, cuidem dos seus familiares também. Tchau, tchau.